Fala galera, aqui é o Alan Abimad, com mais um vídeo aqui do canal Papo de Bola. Bom ter vocês aqui. Como eu falei no vídeo anterior, eu reativei meu canal, então por isso já peço aí para você deixar o teu like, ativar o sininho, curtir e principalmente compartilhar aí com os amigos e com a galera. Bem, vamos em informações sobre o jogo de hoje, né? De logo mais, Flamengo e Corinthians no Maracanã. Um jogo que serve para o Flamengo, primeiro, como preparação para o dia 27, né? Quando o Flamengo enfrenta o Palmeiras na final da Libertadores. Até lá o Flamengo tem o Corinthians hoje, o Inter e o Grêmio em Porto Alegre, as duas partidas. Então hoje pode ser o último jogo para alguns titulares, né? Só que o técnico Renato Gaúcho ainda vai preferir poupar alguns atletas que estão retornando de lesão. O Arrascaeta, por exemplo, tinha volta prevista para hoje, mas o Flamengo vai segurar pensando exclusivamente na final da Libertadores. O outro motivo é que o Flamengo, mesmo com a vitória do Atlético Mineiro ontem, diante do Atlético Paranaense, o Flamengo ainda tem uma perspectiva, ainda sonha com a conquista do tri consecutivo brasileiro, né? Então, para isso, o Flamengo tem que vencer hoje o Corinthians no Maracanã. O retrospecto que tem sido positivo, o Flamengo tem conseguido vencer o Corinthians aí nos últimos jogos. Então, vou com algumas informações da partida de hoje. Eu vou começar por uma grande novidade, né? Até o meu colega Vene Casagrande trouxe mais cedo aí. O Flamengo deve ter uma novidade entre os relacionados, né? Grande destaque, né? O craque do Sub-17 do Flamengo e que subiu também recentemente para disputar algumas competições no Sub-20, também sendo destaque. O meia Matheus França aí, né? Talvez a maior joia da base do Flamengo atualmente. Deve ser relacionado e deve estar no banco de reservas hoje contra o Corinthians. Então, existe chance do Matheus França estrear nos profissionais, né? Isso lembra um pouco quando o Vinícius Júnior estreou, que foi contra o Atlético Mineiro no Maracanã lotado. Hoje a gente deve ter o Maracanã lotado. Até essa quarta-feira de manhã já tinham sido vendidos 37 mil ingressos. Então, perspectiva aí, expectativa de grande público, né? Deve ultrapassar os 45 aí, mil pessoas no Maracanã. Então, o Matheus França, que um detalhe, né? O Matheus França que assinou a renovação de contrato recentemente tem multa rescisória de 100 milhões de euros com o Flamengo, cerca de 621 milhões de reais. Então, a grande novidade aí, talvez para o torcedor do Flamengo, é ver de perto pela primeira vez entre os profissionais o jovem meia Matheus França. Essa é a primeira novidade. Bem, vamos falar então sobre os desfalques do Flamengo para a partida de hoje contra o Corinthians. O Flamengo não vai ter o Diego Alves, goleiro. Ele está fazendo fortalecimento muscular. Ele, na verdade, está apto para o jogo, mas a tendência, pelo que a gente apurou nos bastidores, a tendência é que o Hugo siga no gol e o Flamengo segure um pouco o Diego Alves para atuar em alguns dos jogos, dos dois jogos de Porto Alegre. Então, a tendência hoje é que o Diego Alves não jogue e que o Hugo siga no gol. O Diego Alves está fazendo fortalecimento muscular. O segundo desfalque é o Rodrigo Caio, que fez exame recentemente e detectou um edema na coxa. Então o Rodrigo Caio não deve atuar, provavelmente o Gustavo Henrique deve ser o seu substituto. Outro desfalque de última hora é o Ilharão, que sentiu dores no joelho no treinamento de ontem. O Arão, que estava previsto que atuasse normalmente contra o Corinthians, mas ele reclamou um pouco de dores, então o Flamengo deve segurar o Arão. O Arão deve ficar de fora também dessa partida contra o Corinthians, retornando em alguma das duas partidas que o Flamengo fará em Porto Alegre. Outro desfalque, o Arrascaeta. Como eu falei no início do vídeo, a volta dele estava prevista para essa quarta-feira contra o Corinthians, no cronograma que o Flamengo tinha feito lá atrás. Mas o receio de perder outro jogador é grande, a recuperação do Arrascaeta se estendeu um pouco mais, não foi tão rápida como se esperava, e o Arrascaeta talvez só atue na final da Libertadores. O Flamengo ainda estuda colocá-lo alguns minutos contra o Inter ou o Grêmio, ficando no banco para ganhar um pouco de ritmo, mas existe também chance dele atuar apenas na final da Libertadores. Então o Arrascaeta aí, que é um dos principais jogadores do Flamengo, se não o principal, ainda não retorna. E por último, o Isla, que jogou pela seleção chilena nas eliminatórias, está retornando e ainda fica de fora. Mateuzinho deve ser mantido. Além desses desfalques praticamente certos, o Flamengo tem algumas dúvidas, né? O Felipe Luiz, por exemplo, e o Diego Ribas, eles treinaram normalmente com o elenco do Flamengo, participaram das atividades. Mas por conta da final da Libertadores, o receio de perder o jogador, ainda é dúvida se esses jogadores entrarão em campo. Então o Felipe Luiz e o Diego já estão recuperados, mas ainda existe a dúvida se eles vão entrar em campo.
Outra dúvida é o Davi Luiz. O Davi Luiz deve jogar hoje, tá? Ele deve jogar do lado do Gustavo Henrique, sendo poupado em alguns dos jogos de Porto Alegre. Mas também foi cogitado o Davi Luiz não atuar hoje. Aí, no caso, entraria o Bruno Viana. Aí vocês vão perguntar, mas se o Davi Luiz, por que o Bruno Viana e não o Léo Pereira? Porque o Renato está tentando dar ritmo para alguns jogadores para a final da Libertadores. Lembrando que o Léo Pereira foi expulso na semifinal e não pode jogar contra o Palmeiras na final da Libertadores. Por isso, caso o Davi Luiz fique de fora, eu apostaria no Bruno Viana no lugar do Davi Luiz. Mas a tendência é que o Davi comece jogando hoje contra o Corinthians no Maracanã. A partida que começa às 9h30 da noite. Bem, vamos lá. Então vou falar a provável escalação do Flamengo. O Flamengo deve ter hoje Hugo no gol, Mateuzinho na lateral direita, Gustavo Henrique, Davi Luiz, caso o Davi Luiz não jogue, o Bruno Viana. E aí na lateral esquerda, grande dúvida. Se o Felipe Luiz realmente não jogar, quem começa? O René, que jogou a última partida, ou o Ramon, que vinha tendo uma sequência com o Renato. Então talvez essa seja a principal dúvida no Flamengo hoje, a lateral esquerda. No meio, Thiago Maia, que deve substituir o Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro e o trio de ataque aí o mesmo que goleou o São Paulo na rodada passada, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Tá? Vou passar aqui também o provável time do Corinthians. O Corinthians vem com o time completo, né? Praticamente todos os jogadores à disposição. Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Piton na lateral esquerda. Gabriel, volante, Juliano e Renato Augusto no meio de campo. Gabriel Pereira, Roger Guedes e Jô. Esse é o provável Corinthians, sendo que existem algumas dúvidas se o Jô começa, se o Roger Guedes pode vir de um falso 9 e de repente o Silvinho reforce mais o meio campo com a entrada de mais um jogador no meio, mas a tendência é que o Corinthians venha com essa escalação. Vou passar para vocês também o Flamengo, lembrando que na sequência do Corinthians o Flamengo tem 2 jogos em Porto Alegre. Internacional no fim de semana e Grêmio, que é o jogo adiado. Ambos jogos em Porto Alegre. O Flamengo tem alguns jogadores pendurados para que, se tomar o cartão amarelo hoje, não enfrenta o Inter no próximo sábado. Mateuzinho e Rodinei, 2 laterais direitos, estão pendurados. Então, o Mateuzinho, que deve começar jogando, se levar o amarelo, fica de fora da partida contra o Inter. 2 zagueiros pendurados, o Léo Pereira e o Bruno Viana, e mais o Gabigol. Então, se o Gabigol, por acaso, levar um cartão amarelo hoje contra o Corinthians, talvez não enfrente, quer dizer, fica de fora da partida contra o Internacional. Bem, completando só aqui as informações do jogo de hoje, a arbitragem vai ser do Daronco, né, do Rio Grande do Sul, árbitro FIFA, e no VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Então essa é a arbitragem de hoje. Estamos também falando da arbitragem, porque tem tido algumas polêmicas, né? Então o Daronco apita a partida entre Flamengo e Corinthians hoje. E para quem quiser, quem não for no Maracanã, quiser assistir ao vivo, a partida vai passar na Rede Globo para todo o Brasil, com narração do Luiz Roberto e os comentários do Casagrande, e também no pay-per-view com Jardim Rocha e comentários de Derran Petkovic, ex-jogador do Flamengo. Beleza, galera? Então, Flamengo-Corinthians hoje, 9h30 da noite. E quem também quiser, o jogo, todas as informações, quem estiver na rua, não tiver acesso, baixa o aplicativo da S1 Live, S1 Live, que lá tem tem o placar com todas as estatísticas no momento que está acontecendo o jogo. Então, é outra forma de acompanhar também para quem não puder ver ao vivo na TV. Beleza? Então, todas as informações de Flamengo e Corinthians. Acho que a grande novidade fica por conta da possível presença de Matheus França entre os relacionados, né? Clássico aí do futebol brasileiro, jogo das 2 maiores torcidas e provavelmente com o Maracanã lotado. Preparação do Flamengo também para a final da Libertadores e também visando ainda o título brasileiro. Beleza? Galera, curte aí o vídeo se vocês gostaram. Não esquece de ativar o sininho, compartilha, divulga aí o canal para os amigos, tá? E a gente volta com mais informações, beleza? Abraço!